Olá pessoal, professor Kiko, vamos bater um papinho? Nossa primeira aula sobre refração luminosa, hein? Nessa aula a gente vai fazer uma introdução para entender o que é a refração luminosa, depois ver o índice de refração e as leis da refração, beleza? Vamos lá? Bom, galera, quando a gente olha para o céu no final da tarde, ali no final do dia ou no começo da manhã, às vezes a gente vê o céu meio avermelhado, ou mesmo em situações normais, quando a gente olha para o céu e vê ele azulzinho, bonitinho. Por que que isso acontece? Ou quando eu olho para uma piscina, olho lá no fundo da piscina, será que aquilo que eu estou vendo é realmente o fundo? Alguém já percebeu que quando a gente olha para uma piscina do lado de fora, essa piscina parece ser mais rasa do que ela é de verdade? Então, quem não sabe nadar tem que tomar cuidado quando vai entrar na piscina, hein? Outra coisa, quando eu coloco, por exemplo, um lápis dentro de um copo que tem água, dependendo do ângulo que eu olho isso daí, parece que o lápis está meio quebrado, está torto. Por que que isso daí acontece, galera? É a refração luminosa, hein? Refração luminosa é o fenômeno óptico que vai acontecer quando a luz sofre uma mudança no meio de propagação. A luz está andando em determinado meio com uma certa velocidade, aí ela muda o meio que ela está se propagando, consequentemente vai mudar o valor da velocidade de propagação da luz. Isso daí pode acarretar em um desvio à trajetória da luz. Tranquilo? Então, quando a gente fala lá na refração luminosa, é o fenômeno que vai acontecer quando a luz mudar o meio de propagação e, consequentemente, vai mudar o valor da velocidade de propagação da luz, hein? Tranquilo? É por isso que a gente vê o céu azul, quando a luz vem lá do espaço, entra na atmosfera terrestre, ela sofre desvios ali que vai aproximar para a cor azul, para a frequência da cor azul. Quando eu olho para o fundo da piscina, na verdade o que eu estou vendo não é o fundo da piscina, é a imagem do fundo da piscina, que vai ter uma mudança ali na trajetória da luz ao sair da água e andar no ar, e essa mudança na trajetória da luz faz com que a piscina pareça ser mais rasa do que ela é de verdade. Tranquilo? Galera, a gente entender isso daí, ó, vamos imaginar que eu tenho dois meios ali, um meio A e um meio B. A luz está inicialmente se propagando no meio A com uma certa velocidade VA. Observa que ela ia seguir aquele caminho retão ali pontilhado, mas ao passar para o meio B, pode acontecer isso daí com ela. Ela vai um pouquinho mais para baixo, sofrer um desvio. Ou olha qual outro desvio pode acontecer. Ela estava indo do meio A para o meio B, ia seguir aquele caminho retão ali pontilhado, mas quando ela passa a se propagar no meio B, ela sobe um pouquinho, sofreu um outro desvio. No terceiro caso, observa que a luz está chegando perpendicularmente à superfície, ela não sofre nenhum desvio. Então, por isso que eu falei, refração luminosa, muda o meio de propagação, muda a velocidade que a luz está se propagando, pode ter um desvio na trajetória da luz ou não. Nos três casos aí, teve uma mudança no meio de propagação, então teve a refração. Observa que nos dois primeiros mudou a trajetória da luz, no terceiro não mudou a trajetória da luz, mas teve uma refração luminosa aí sim, porque mudou o meio de propagação. Tranquilinho? Galera, para a gente poder estudar a refração luminosa, a gente tem que entender o que é o índice de refração absoluto. Esse índice de refração absoluto é uma grandeza física adimensional, ou seja, não possui unidade de medida, que está relacionada à dificuldade que o meio oferece à propagação da luz. Tá? Quanto maior for o índice de refração de um meio, menor vai ser a velocidade da luz nesse meio, ou seja, maior vai ser a dificuldade que o meio ofereceu à propagação da luz. Ele é calculado, ele é definido matematicamente pela razão entre a velocidade da luz no vácuo, que a gente representa pela letra C, e o valor é aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e a velocidade de propagação da luz no meio que eu estou analisando, que a gente representa pela letra V. Então, o índice de refração N é igual a C sobre V. Lembra, C é a velocidade da luz no meio, V é a velocidade da luz no vácuo. Então, lembra do não se ver para calcular o índice de refração. Tranquilo? O índice de refração relativo é a comparação entre o índice de refração de dois meios diferentes. Então, eu tenho lá, por exemplo, um certo meio A, que o índice de refração é NA, e um meio B, que o índice de refração é NB.
O índice de refração relativa entre o meio A e o NB, que a gente vai representar por NAB, vai ser a divisão entre o índice de refração do meio A e o índice de refração do NB. Então vai ficar NA sobre NB, certo? Só que lembra que o índice de refração é C sobre V. Então o índice de refração NA ali vai ser C sobre VA. E o índice de refração NB vai ser C sobre VB. Lembra que divisão de fração, você mantém a primeira, multiplica pela inversa da segunda. Eu vou poder simplificar, cortar os Cs ali. Então, o índice de refração relativa entre os meios A e B vai ser dado pela divisão entre a velocidade da luz no meio A, no meio B, sobre a velocidade da luz no meio A. Observa que inverteu, hein, galera? Por que que isso acontece? Ó? Algumas observações. Primeiro, como a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 à oitava, é a maior velocidade possível, o índice de refração sempre vai ser maior ou igual a 1, nunca menor que 1. A velocidade da luz no vácuo lá, né? No ar é considerada a mesma velocidade da luz no ar, a gente aproxima para a velocidade da luz no vácuo. Consequentemente, o índice de refração do ar vai ser aproximadamente igual a 1. Então, a gente considera que o índice de refração do ar, ali NA, vai ser igual a 1. Tranquilo? Como os meios ali onde o índice de refração for maior, a velocidade da luz é menor. A gente fala que esses meios são os meios mais refringentes. Lembra do índice de refração relativa entre dois meios? O NA sobre NB, que a gente viu que é calculado pela velocidade da luz no meio B sobre a velocidade da luz no meio A. Então, observa que o índice de refração e a velocidade da luz no meio são inversamente proporcionais. Aonde o índice de refração for maior é onde a velocidade é menor. Então, se, por exemplo, o índice de refração do meio A for maior que o índice de refração do meio B, então a velocidade da luz no meio A é menor que a velocidade da luz no meio B. Tranquilo? Outra observação. O índice de refração de um meio também depende da luz, depende da frequência da luz nesse meio. Tá? Por exemplo, um vidro comum. Ele tem um determinado valor do índice de refração para a luz amarela e um outro valor para o índice de refração para a luz vermelha. É graças a essa diferença do índice de refração para cada frequência de cor de luz diferente que a gente consegue decompor a luz branca nas 7 cores lá do arco-íris. Observa o gifzinho aí, está entrando luz branca nesse prisma. Quando a luz branca atravessa o prisma, ela é decomposta nas 7 cores do arco-íris. Se eu observar bem, eu vejo que vai do vermelho para o violeta. Então, para esse vidro aí, a luz que sofreu um desvio maior foi o violeta, maior frequência. Tranquilinho? Galera, leis da refração. Olha, vamos considerar que eu tenho lá dois meios, um meio A, um meio B. A luz está se propagando inicialmente no meio A, que tem um índice de refração NA, e vai passar a se propagar no meio B, que tem um índice de refração NB. Olha lá, a luz ia seguir aquela trajetória ali. Chegou o raio de luz incidente, que eu estou chamando de RI. No ponto que a luz chegou na superfície que separa os dois meios, eu vou traçar uma reta normal à superfície, uma reta que forma 90 graus com a superfície. Observa que esse raio de luz incidente RI forma um ângulo com a reta normal, que é o ângulo de incidência, chamando ali de ângulo I. O caminho que a luz ia seguir ali era aquele caminho pontilhado, mas quando ele passar para o meio B, se o índice de refração do meio A for menor que o índice de refração do meio B, o raio de luz refratado, observa lá, ó, ele vai se aproximar da reta normal. Aquele RR, que é o raio de luz refratado, ficou mais perto da reta normal. Lá no meio A luz tinha uma velocidade VA, no meio B, a luz tem uma velocidade VB. Observa que o ângulo entre o raio de luz refratado e a reta normal, aquele ângulozinho R, é menor que o ângulo de incidência. Porque a velocidade da luz no meio A vai ser maior que a velocidade da luz no meio B, já que eu falei que o índice de refração do meio A era menor que o índice de refração do meio B. Então, observa, quando foi do meio menos refringente para o meio mais refringente, o raio de luz se aproximou da reta normal. Tranquilo? Segunda situação.
Então, meio A, meio B, meio A tem um índice de refração NA, meio B um índice de refração NB. Chega o raio de luz incidente ali, RI. Esse raio de luz está se propagando com uma velocidade VA no meio A. Vou traçar a reta normal, que forma 90 graus com a superfície. Observa que essa reta normal e o ângulo de incidência formam o raio de incidência, desculpa, forma um ângulozinho izinho ali, que é o ângulo de incidência. O raio de luz ia seguir essa trajetória retão, mas não vai. Se o índice de refração do meio A for maior que o índice de refração do meio B, quando o raio de luz refratado ali estiver propagando no meio B, observa que ele vai um pouquinho mais para cima. Ele vai se afastar da reta normal. A velocidade ali no meio B vai ser uma velocidade BB. Observa que o ângulo de refração agora é maior que o ângulo de incidência. O ângulo R é maior que o ângulo I. Nessa situação, a velocidade da luz do meio A para o meio B, ela aumentou, porque lembra que a velocidade da luz é inversamente proporcional ao índice de refração. Como o índice de refração do meio A é maior que o índice de refração do meio B, a velocidade da luz no meio A é menor que a velocidade da luz no meio B. Primeira lei da refração, o raio de luz incidente, RI, o raio de luz refratado, RR, e a reta normal, N, são coplanares, estão no mesmo plano. Segunda lei, que é a lei de Snell-Descartes, o índice de refração do meio incidente, que é o NA, vezes o seno do ângulo de incidência, seno de I, tem que ser igual ao índice de refração do meio refratado, que é o NB, vezes o seno do ângulo de refração, que é o seno de R. É o não sei, não senhor, né? Não esquece essa lei não, hein? Observa lá no primeiro desenho, ó. O índice de refração do meio A é menor que o índice de refração do meio B. Então, a luz está indo do meio menos refringente para o meio mais refringente. Nesse caso, o raio de luz refratado se aproxima da reta normal. Na segunda situação, indo do meio mais refringente, que é o NA, para o meio menos refringente, que é o NB. Nessa situação, o raio de luz refratado se afastou da reta normal. Então, quando vai do meio menos para o meio mais refringente, aproximemos da reta normal. Quando vai do meio mais para o meio menos refringente, afastemos da reta normal. Tranquilo? Então, do menos para o mais, aproximais. Do mais para o menos, afastemos. Tranquilo? Pessoal, algumas observações aqui, ó. Segunda lei da refração também é conhecida como a lei de Snell-Descartes. Lembra que é o não sei, não senhor. O NA é o índice de refração do meio incidente. Seno de I é o seno do ângulo de incidência, que é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. NB é o índice de refração do raio refratado. Seno de R é o seno do ângulo de refração, que é o ângulo entre o raio de luz refratada e a reta normal. Tranquilinho? Beleza? Qualquer coisa, vamos papear, galera. Valeu, obrigadão.